Vale a pena investir através de fundos de investimento? Bom dia, investidor! Hoje o nosso tema do nosso conteúdo diário é sobre fundos de investimento, prós, contras, taxas, o que você tem que ficar esperto na hora de investir. Muita gente sempre me questiona, Renato, o que é melhor? Fazer uma carteira de ações, investir no fundo de ações, criar uma carteira de estratégias, investir no fundo multimercado, o que é melhor? E eu vou falar dos prós e contras porque, na verdade, são universos muito diferentes que atendem a objetivos diferentes, a contextos diferentes. Primeiramente, eu vou falar de fundos de ações, ok? O que é um fundo de ações? Um fundo de ações é basicamente uma cota condominial em que muitas pessoas juntam seus recursos para montar uma carteira maior, com maior capacidade de diversificação, com custos flexíveis e pulverizados, em que você tem uma cota disso. Você pode ter um valor pequeno investido, como você pode ter uma quantia milionária e vão estar todos colaborando para uma carteira com maior qualidade de diversificação. E é claro que vai ter custos pulverizados de gestão, né, que é a taxa de administração, de performance e tudo mais, e vão acabar de forma indireta pagando equipes mais qualificadas, cada vez maiores, cada vez mais segmentadas para cuidar do seu dinheiro. Isso é a teoria, né? E o que um fundo de ações faz? O fundo de ações ele vai estar sempre posicionado em uma carteira comprada, numa carteira que a gente chama de carteira long de ações, e por conta disso o trabalho do gestor vai ser de forma ativa estar acompanhando o mercado para saber quais as melhores alternativas, quais ações devem ser trocadas e por aí vai. Se você está pensando em fazer uma carteira de ações versus um fundo de ações, qual que é a recomendação que eu faço, né? Fundos de ações, exceto os fundos small caps, exceto os fundos que estão em uma categoria que se descrevem como diferentes da ideia tradicional, mas tirando essas exceções, fundos de ações vão geralmente acompanhar o índice Bovespa, tá? Alguns deles vão gerar um pequeno diferencial a longo prazo, fundos bem geridos principalmente. Alguns deles vão criar alguns diferenciais de periodicidade mais curta, mas a longo prazo vão acabar tendo pelo menos um nível de correlação elevado. Porque na indústria, o que a maioria pratica? Não se distanciar muito do benchmark, não se distanciar muito do referencial. Porque quanto mais você se destaca em relação ao diferencial, geralmente é porque você está assumindo mais riscos e você assume um risco competitivo muito grande, que é o do Ibovespa acelerar muito na sua frente por você estar com uma estratégia muito descolada e você perder market share, você perder participação de mercado por isso. Então é meio que um consenso das casas que fundos de ações eles vão, de certa forma, não fugir muito ao Ibovespa. Existem exceções, Renato? Existem sim. Existem fundos que seguem outros benchmarks, índice de small caps e por aí vai? Sim. Existem fundos que são focados em uma política de dividendos e naturalmente eles são um pouco mais protegidos em momentos de crash do Ibovespa e menos competitivos em momentos de alta pesada? Sim, também existem. E tudo isso está muito da categoria, da subcategoria de cada fundo de ações. O que acontece? Quando você compra um fundo de ações, quando você investe em um fundo de ações, seria o termo mais correto, você está deixando de lado a possibilidade de criar uma solução bastante personalizada para os seus níveis de risco, para as suas preferências, para as suas convicções. Você está se adequando a uma realidade um pouco mais genérica, uma realidade um pouco mais colada em benchmarks, porque se uma gestora se descola muito dos benchmarks, ela está assumindo mais risco e ela pode perder competitividade do dia para a noite. Então você esteja ciente que quando você investe, você está se adequando a uma realidade que foi comercialmente projetada para agradar a maioria, não para agradar um perfil muito específico. Se o seu perfil estiver dentro do perfil da maioria, excelente. Agora, se o seu perfil for algo muito específico, daí sim você pode considerar o trabalho de uma carteira própria, porém, saiba que você vai ter bastante trabalho envolvido, você tem que ter um capital legal para fazer uma diversificação consistente e, às vezes, esse trabalho pode não compensar tanto. Daí, muita gente vai falar, Renato, e os fundos multimercado? Fundo multimercado, eles já têm algumas categorias, como os fundos long and short, os fundos quantitativos, ou até mesmo os multimercados mais livres, multi-estratégias, né? Você vai ver
que eles geralmente vão ter uma indexação ao CDI com algum nível de risco e eles vão tentar se diferenciar do CDI a partir daí. Qual que é a diferença entre você ter um fundo multimercado como esse e você ter uma carteira de estratégias com robôs, por exemplo, na bolsa, né? A diferença é total, porque o fundo multimercado, ele também, assim como o fundo de ações, ele não vai querer grandes discrepâncias para não ter um risco de atratividade comercial da carteira dele que possa fazer com que o fundo perca patrimônio líquido em coisa de dias ou semanas. Então, o fundo vai adotar um perfil que agrade a maioria. Qualquer pequeno diferencial que ele tem em relação ao CDI já traz competitividade e é esse o foco. Existem exceções? Existem. Eu, por exemplo, estou num fundo que recentemente vem rendendo a média de seus 150% a 160% do CDI. Ele está se descolando do referencial já há 1 ano e meio, 2 anos. E por esse motivo, ele é um fundo que tem uma atratividade incrível. No entanto, ele ainda assim atende a um perfil um pouco mais aberto, um pouco mais, talvez, agressivo. No entanto, ele ainda assim não atende a necessidades pontuais de alguns investidores que têm um objetivo mais voltado ao giro. Então, como eu falei, fundos você compra uma caixa de soluções que atendem a uma maioria, a um grupo, a uma população. Mas não é nem o objetivo do fundo tratar as exceções. E uma outra categoria de fundos que muita gente pergunta se vale a pena é a categoria dos fundos de renda fixa. Afinal, o que um gestor de um fundo de renda fixa ou um referenciado DI, por exemplo, ele faz? O gestor de um fundo de renda fixa ele vai fazer um portfólio de diferentes títulos, sejam eles públicos, privados, de pequena carência, de alta carência. Eles vão fazer um mix que atenda aos objetivos do fundo para seguir um benchmark. Tem fundo de renda fixa, que vai ter oscilação na cota, que vai estar indexado em títulos de inflação. E títulos indexados à inflação, como eu já expliquei no vídeo em que eu falo sobre o Tesouro Direto versus Bolsa de Valores, títulos indexados à inflação, eles têm oscilação ao longo do período entre o momento em que você faz o aporte e o momento do resgate. E isso fica muito claro na hora que você tem a cota de um fundo, porque o fundo está sempre atualizando diariamente a cota. Então eles têm oscilação. Fundos que são referenciados ao DI de forma pós-fixada, ao CDI de forma pós-fixada, ou seja, fundos que seguem a taxa base de juros praticada no mercado interbancário, entre os bancos. E isso vai se ajustando à realidade de mercado, de modo que nunca quem está entrando está com uma situação desfavorável. Esses já não têm oscilação de cota. E o trabalho do gestor vai ser sempre procurar os títulos mais competitivos, fazer o mix mais adequado e, com isso, modelar a carteira. Quando que vale a pena esse tipo de fundo? Quando você encontra uma situação em que você tem, por exemplo, uma baixa carência para um fundo que está entregando algo perto de 100% do CDI, alguns até entregam um pouquinho mais, coisa que você dificilmente conseguiria num título isolado, que te dá maleabilidade de saques e tudo mais, e não está posicionado em papéis com um rating muito baixo, né? Eu acho que a maior armadilha de um fundo de renda fixa é você estar posicionado em papéis com um rating de classificação muito baixo. Às vezes o fundo está rendendo ali seus 115%, 120% do CDI, você vai olhar o que ele tem na carteira, é tudo BB-, aquelas classificações que já não são tão bacanas. E por isso mesmo que ele rende mais, geralmente são fundos que têm carência de mais de 30 dias, a partir do momento que você solicita o resgate, e isso acaba não sendo o que eu vejo como uma grande vantagem em mundo de renda fixa. Agora, um fundo com alta liquidez, que compra títulos de classificação de risco bacanas, que está bem diversificado entre diferentes classes, público, privado, esse tipo de fundo pode valer muito a pena. E muita gente fala, mas Renato, eu vou ter que pagar daí taxa de administração ou taxa de performance. E isso é algo que eu particularmente considero uma falácia começar pensando dessa forma. Por quê? Porque quando você fica pensando, eu não quero pagar a taxa de administração, eu não quero pagar taxa de performance, talvez você não saiba, mas quando você olha a lâmina de um fundo de investimento, essas taxas já estão descontadas. Todas as lâminas de fundo, elas necessariamente são auditadas para refletir todos os valores líquidos, exceto de imposto de renda. Então, quando você está olhando a curva de um fundo, você já está vendo ela descontada das taxas administrativas e de performance.
Então, basicamente, o fundo que cobra as taxas e ainda assim entrega resultado pode ser considerado. É quando você vê que o que você está pagando pela gestão ativa vale a pena. É claro que fica o alerta. Nunca opere aquele tipo de fundo que tem uma taxa de administração elevada, entrega retornos abaixo do benchmark, que seja ele o CDI ou qualquer benchmark de inflação, mas fica naquelas, né, de você sendo cotista do fundo, você concorre aí a ganhar um carro todo mês. Isso daí é um gatilho mental utilizado para manipular a sua decisão de investimento para algo que não vai te gerar valor a longo prazo. Então esse é um cuidado muito especial. Dito tudo isso sobre fundos de ações, fundos multimercados, fundos de renda fixa e referenciados, a gente vê que os fundos de investimento eles podem sim ser soluções para diversos perfis de investimento, só que aquilo em que eles acabam sempre deixando de favorecer é na personalização, no tratamento de exceções. Se você se sente satisfeito com aquele resultado, com aquela solução generalista que está sendo proposta, o trabalho de uma gestão ativa pode gerar experiência para a gestão da tua carteira, coisa que às vezes você pode ainda não ter, pode te gerar comodidade, porque vez que você colocou dinheiro no fundo, você não vai ter o trabalho de gerir ativamente o seu dinheiro, você vai ter o trabalho mais de acompanhar, de se informar, de avaliar e reavaliar o seu investimento, mas a gestão em si não vai ser uma tarefa cotidiana para você e pode sim ser uma solução. Se você ainda assim se sente incomodado de não ter a personalização, você sente que você poderia fazer mais pelo seu dinheiro e que o trabalho para isso valeria a pena, aí sim compensa você se especializar, você provar os seus conceitos, testar os seus conceitos no investimento em bolsa, em renda variável, de alocação em renda fixa, e a partir do momento que você está com uma hipótese comprovada, aí sim você partir para ação e fazer o seu jogo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo que fugiu um pouco da ótica do trader, do investimento em bolsa exclusivamente e abrangiu outras classes de ativos, outras classes de investimento, dá um like nesse vídeo. Eu estou tentando criar uma rotina diária, né, em que às quintas-feiras a gente vai trabalhar esse tipo de tema. E você me dando like nesse vídeo, seja no Facebook, seja no YouTube, é a forma que eu vou saber que esse conteúdo agregou valor para você. Inscreva-se também no canal do Portal Alok no YouTube, porque é a forma mais eficiente de você ser notificado de todos os meus envios em primeira mão e estar aí todo dia acrescentando alguma coisa nova para a forma como você investe, para a forma como você opera e para suas convicções, mentalidade e ferramentas, é claro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.